De Hermano Lourenço da Costa, por uma intenção particular. Pedidos de saúde. Pela saúde de Lucas Crisanto, Caio Rodrigo Thomas, Rudimere Ribeiro da Nóbrega, Maria Isabela, Ana Raquel, Enilda Andrade, Ediete Cavalcante Rodrigues, Inácio José da Silva, Maria das Dores Silva Constantino e Maria Girlene, Maria Alice Oliveira Medeiros de Brito, Sofia Maria Elias Lira Costa, Maria Crisanto Lourenço da Costa, Benira Brito Neves Pereira e Paloma Falcão. 7º dia de falecimento, Everaldo Sarmento. 30º dia de falecimento, Iceberg Precker. 1 ano de falecimento, Benedita de Andrade Costa, Dona Silá. Outras intenções de falecimento, Elita Maria Fernandes, Tobias Fernandes Batista, Ana Araújo da Silva, Hernani Ricardo da Silva, Maria José Taveira de Vasconcelos, Antônio Marco Pedrosa, 8 anos, Maria das Dores Gomes Maciel, Pedro Maciel Ferreira, Elísio Bezerra Melo, Maria Menezes Melo, Edinaldo Menezes, Maria do Carmo Menezes, Saulo Correia de Menezes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendamos a viver o amor, para que nossa vida seja agradável a Deus e caminhemos em sua presença todos os dias. Cantemos. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confessemos nossos pecados para que possamos celebrar dignamente esta Santa Eucaristia. Confesso a Deus Todo-Poderoso
E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se. Os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostem adorando diante dele. Todos os povos e as famílias das nações, pois o Senhor é que pertence à realeza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a Ele adorarão os poderosos.
Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Toda a minha descendência de servi-lo, as futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Ó Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não vou poder ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse aos empregados: saí depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, este texto de hoje, tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, não é um texto muito simples de se compreender, não é tão fácil de se entender a mensagem que está por trás das palavras colocadas aqui por São Lucas na boca de Jesus. Entretanto, vale a pena, em poucos minutos,
a gente fazer algumas lembranças, pelo menos duas. A primeira diz respeito à lógica do banquete do reino. A Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, sempre refere-se ao banquete como sendo uma propriedade e um evento preparado pelo próprio Deus. É Ele mesmo quem prepara o banquete, diz o Salmo e o profeta Isaías. É Ele mesmo quem prepara o banquete e Ele mesmo quem passa servindo os convidados. Curiosamente, na nossa lógica, é difícil de se entender como é que o patrão vai servir aos convidados. Porque na lógica dos homens se contrata o empregado, se contrata os garçons. Imagine o dono da casa que convidou a todos, vai sujar suas mãos ou vai sujar a sua roupa, suando para servir. A lógica da gente, isso não entra. A cabeça da gente, isso não entra. Claro que essa é a lógica dos homens. Mas a Escritura fala do desejo de Deus de que todos se aproximem para o banquete. Está de A a Z da Bíblia esse desejo. Por isso que a carta aos Filipenses, que nós acabamos de ouvir, diz com muita propriedade: tende entre vós os mesmos ou o mesmo sentimento que existe no coração de Jesus. E ele, sendo de condição divina, não fez disso grande coisa, não fez disso uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, olha aí, tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente e obediente até a morte. Por isso Deus o elevou, por isso Deus o exaltou e fez desse nome o nome que está acima de todo nome. Como disse, na nossa lógica, isso não se enquadra. Na lógica dos primeiros lugares, se a gente olhar todo o capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, e o final do 13 e início do 14, Jesus fala da humildade, do tornar-se simples, humilde, não procurar os primeiros lugares. Mas não é esses os esquemas da sociedade em que vivemos. Sempre tem que ter alguém que fique em primeiro lugar, sempre tem que ter o primeiro lugar, e a maioria ou todo mundo sempre busca o primeiro lugar, ninguém busca o último lugar. Isso é só na lógica de Jesus. Então não é fácil compreender o Evangelho. Por isso que hoje o texto fala exatamente disso, daqueles que foram convidados, mas que rejeitaram, que deram desculpas. E aí São Lucas coloca, aí entra a segunda vertente, a segunda lembrança, como eu disse. São Lucas coloca que os convidados verdadeiros para o banquete são aqueles que necessitam, são aqueles que carecem, que precisam de alimentos ou de alimentar-se. E é por isso que São Lucas é o chamado evangelista dos excluídos, o evangelista das mulheres que são excluídas, das crianças, dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos doentes. Se você abre o Evangelho de São Lucas, parece um hospital público, com tanta gente doente, com tanta gente precisando de cura, com tanta mulher necessitando de cura, carregando doença há 12 anos, etc. e tal. E aí, a segunda parte do Evangelho, São Lucas coloca na boca de Jesus exatamente a preferência de Deus, aqueles que realmente necessitam do alimento ou de alimentar-se do banquete.
São todos aqueles nomenclaturados no Evangelho de hoje, são aqueles que, de fato, precisam, carecem. Tragam para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Essa gente não podia entrar na sinagoga. Essa gente não podia entrar no templo. As mulheres, por exemplo, não podiam entrar no templo, ficaria no pórtico das mulheres, separado, do outro lado, junto às crianças, apenas para escutar, não para participar. Esse era o aspecto da religião do tempo de Jesus. Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, aqueles que estão nas estradas, todas essas categorias sociais estão excluídas do banquete. E aí Jesus diz, aqueles que disseram não, vai exatamente dar lugar àqueles que por um motivo ou por outro, claro, por motivo de exclusão, eles agora passam a ocupar os primeiros lugares. Que o Senhor nos ajude a compreender de que o nosso lugar é ao lado daqueles que de fato necessitam, precisam, carecem de sentar-se à mesa no banquete. Apresentemos as nossas preces, os nossos pedidos, e a cada prece digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Santo Padre, o Papa, os bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosa sejam confirmados em sua vocação que foi semeada em seus corações pelo amor de Deus, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que as nações glorifiquem a Deus que nos enviou o seu Filho como dom de amor para a nossa salvação e garantia da redenção eterna, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os aflitos e tristes sejam acolhidos e possam experimentar o amor que vem de Deus, que é derramado sobre todos os corações sem distinção, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a prática de nossas comunidades nunca se distancie da vivência amorosa, fraterna e da busca da unidade constante entre todos, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Peçamos pelas nossas intenções, em ação de graças pela formatura de Reivison de Queiroz Guimarães, pelo êxito no tratamento de saúde de Vitória Castanha Maiolo, pelo êxito no Enem de Maria Luísa Moreira e Lara Lucas de Carvalho, pela recuperação da saúde de Maria Aurora Helena Borges Lira, que pede pelo bom êxito do seu tratamento, pelo êxito na cirurgia de Maria das Dores Fernandes, pela cura e libertação de Hermano Lourenço, pela saúde de Lucas Crisanto, Caio Rodrigo Thomas, Rudemere Ribeiro, Maria Isabela, Ana Raquel, Enilda Andrade, Edith Cavalcante, Inácio José, Maria das Dores, Maria Gerlene, Maria Alice Oliveira, Sofia Maria Elias, Maria Crisanto Lourenço, Benira Brito Neves, Paloma Falcão, e pelos nossos falecidos. 7º dia de Everaldo Sarmento, 30º dia de Isberg Precker, também pelo 1º ano de falecimento de Benedita de Andrade Costa e pelas outras intenções. Elita Maria Fernandes, Tobias Fernandes Batista, Ana Araújo da Silva, Hernani Ricardo da Silva, Maria José Taveira, Antônio Marcos Pedrosa, Maria das Dores Gomes, Pedro Maciel Ferreira, Elísio Bezerra, Maria Menezes, Edinaldo Menezes, Maria do Carmo Menezes, Saulo Correia e por todas as almas.
Tudo isso vos pedimos, ó Deus, por teu Filho, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para nós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo glorioso da morte, trouxe-nos a vida eterna, subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo do Sênio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente, disse o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas eu
Eu cuidei das feridas como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore o nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu Pai vermelhou. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida. Não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore o nosso sim. Vejam, semeei consciência dos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore em nosso sim. Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos. Laços, recusei os esquemas, eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãs. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore o nosso sim. Oremos. Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por vossos sacramentos, possamos receber o que prometem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Só um minuto para alguns avisos. O Padre Márcio pede para avisar que já está à venda
os bilhetes para a feijoada que vai ser feito aqui na paróquia no dia 20 deste mês, em prol da construção da casa dos padres idosos e enfermos, lá no Alto Branco. Então, quem desejar adquirir, custa apenas R$20. Acredito que lá fora o pessoal tem para vender. Também ele está pedindo para avisar da Cruz de São Bento, que está também à venda lá fora. Acho que o preço é 20 ou é R$25. Lá fora o pessoal tem para vender. E a camisa da festa de Nossa Senhora do Rosário, acredito que sobrou, né, as camisas, então está à venda ainda a lembrança da festa, acho que no valor de R$40. Então, quem desejar pode adquirir. Eu gostaria só de dizer uma coisa, isso vai servir para todos, na verdade. O nosso bispo diocesano, Dom Ducênio, juntamente comigo e o padre Rodolfo, eu que sou o coordenador diocesano de pastoral, o padre Rodolfo é o chanceler, nós assinamos um decreto ainda no tempo da pandemia com relação a essa questão referente à comunhão. Então, ainda estamos sob o decreto, a palavra, a orientação do nosso bispo, sobre os cuidados na distribuição e na recepção da Eucaristia. Então, meu irmão e minha irmã, não se ofenda, mas ainda estamos recebendo a comunhão na mão e não na boca, em virtude dessas situações que estamos vivendo, com relação a tantas doenças que a gente não sabe se tem ou se não tem. São Paulo diz uma coisa muito certa, que não devemos nos expor ao diabo, porque ele anda como um leão a rugir, procurando a quem devorar. As doenças são demoníacas, então a gente precisa fugir delas, evitar. Então tem gente que ainda usa máscara para se proteger. Ainda ontem eu soube que um grande carregamento de vacina contra essas gripes que estão aí, está parada, aí por conta desses homens e mulheres que estão fechando as ruas aí por São Paulo. Então, um carregamento de vacina contra H1N1, essas Hs da vida aí, está parada, e se não liberar, vai perder. Então, a gente fica numa situação difícil. Então, ainda as pessoas insistem. Eu queria só dizer isso. Quem não se sente digno de que Jesus repouse em sua mão, como diz Dom Ducênio, então ele não é digno de entrar no seu coração, entrando pela sua boca. Então, vamos ter um pouco de ponderação. Na hora certa, a gente volta àquilo que tem que ser, como a igreja ensina, na mão e na boca. Mas, por enquanto, nós ainda estamos distribuindo a Eucaristia na mão. Então, vamos ser um pouco obedientes à palavra do nosso bispo, do nosso pastor, aquele que tem o dever de nos ensinar. Então, fica aí esse lembrete para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa.